Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Queria convidar vocês a se colocar de pé. Queria te convidar também a que fechasse seus olhos e começasse a clamar pela presença do Espírito Santo neste lugar. Ó Santo Espírito de Deus, ó doce Espírito de Deus, clamamos pela Tua presença neste lugar. Pois que sentido faria se o Senhor não estivesse aqui neste lugar para adorar e engrandecer o Seu nome, ó Deus. Estamos aqui para Te engrandecer, para exaltar o Seu santo nome. E queremos o mover do Senhor neste lugar essa noite. Pois sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe neste lugar, ó Deus. Sabemos que algo especial tem para acontecer essa noite. Talvez que seja pequenos para um e grandes para outros. Mas venha neste lugar, ó Deus. Eu tenho liberdade para agir no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento. Venha agir da forma que o Senhor quiser em nós, ó Pai. Eu tenho total liberdade sobre o nosso corpo, nossa mente, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai. Clamamos por Ti essa noite neste lugar, ó Deus. Tu és santo e maravilhoso, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença e com essa voz declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Esse é o nosso anseio, Pai. Seu Espírito Santo seja bem-vindo aqui no nosso meio, Deus. Essa voz e clame pela presença do Espírito Santo neste lugar. Esse é o nosso desejo, Senhor. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o Deus.
glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Quero convidar você a levantar suas mãos agora assim comigo. E nós vamos dizer suas vozes: Santo Espírito, és bem-vindo aqui nesse lugar. Venha mover sobre nós. Vamos dizer juntos isso? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o teu povo pedindo, Senhor. É a tua igreja te chamando. É a igreja do Senhor dando boas-vindas ao teu nome. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, nós convidamos a tua presença aqui nesse lugar. É a presença mais preciosa. Embora tenhamos pessoas aqui que são amadas, pessoas que são queridas, ainda assim a tua presença, Deus, se sobressai sobre todas as demais. Porque sem a tua presença nada do que poderia ser feito aqui teria utilidade, Senhor. O Senhor, a tua presença é o que mais importa nesse lugar de adoração nessa noite. Então seja bem-vindo nesse mover, seja bem-vindo nesse ambiente, seja bem-vindo nesse espaço que nós abrimos nesse lugar para adorar o teu santo nome. Nós convidamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo para tomar o lugar de honra, de glória e mover entre nós. Onde existe enfermidade, que o teu Espírito traga cura. Onde existe opressão, que o teu Espírito Santo traga libertação. Onde existe escravidão, que o teu Espírito traga liberdade. Onde existe frieza, que o teu Espírito Santo traga avivamento. Onde existe incredulidade, que o teu Espírito Santo traga fé. Oh Deus, move sobre nós nessa noite. Nós convidamos a tua presença, porque nós queremos provar algo maior, melhor, mais intenso, mais profundo, mais sincero da tua presença em nosso meio. Então nós queremos declarar isso, Senhor, que nós vamos provar essa noite o real da tua presença. Nós vamos provar essa noite, não é amanhã nem depois, é agora, neste lugar. Provaremos da bondade do Senhor, da presença do Senhor, da glória do Senhor nesse lugar. Então, Senhor, nós queremos declarar isso, que nós vamos provar. Real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Você crê que você vai provar? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar Declare da tua glória. mais forte agora. Eu vou provar. Diga isso, eu vou provar. Eu vou provar o quão real é tua presença. Eu vou provar da tua glória e bondade. Eu vou provar o quão real é tua presença. Eu vou provar da tua glória e bondade.
Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus seja muito bem-vindo nesse lugar, assim como você e a sua família que está aqui conosco. Nossa vontade é descer, abraçar a cada um, pelo menos cumprimentar a cada um, mas já que a gente não pode fazer isso, você poderia fazer isso por mim, olhar para a pessoa que está perto de você e dizer, ó, esse aqui é em nome do pastor Denis, dá um soquinho nela aí, não, aquele soquinho assim de cumprimento, diga, esse aqui é pelo pastor Denis, ele está dizendo boas-vindas a você. E você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo também. Que vontade de poder abraçar vocês e dizer que alegria estarmos juntos celebrando o nome de Jesus aqui nesse lugar. Amém, irmãos. Eu fico feliz de receber aqui, tem gente nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que bom que você veio celebrar conosco aqui nesse lugar e que você sinta a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, mesmo em tempos tão incertos e inseguros como a gente tem vivido nesse período de pandemia. Mas seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nesse lugar. A casa é sua e esperamos que você possa voltar aqui também outras vezes para celebrar conosco. Deixa eu passar alguns avisos rapidinhos para vocês, nós temos bastante, eu vou dividir ele em 2 blocos. Avisos de interesse individual e depois avisos de interesses coletivos, onde a gente participa como igreja. A primeira parte é para falar que nós estamos voltando com muitas atividades na nossa igreja, agora já preparando para o mês de março. E nós estamos voltando com a escola de música. Se você quer aprender um instrumento, não importa a sua faixa etária, se você tem desejo, você precisa dar o seu nome para participar de uma reunião, onde a gente vai explicar o propósito da escola de música, como ela funciona, os instrumentos que nós vamos oferecer, aula. Então você precisa dar o seu nome para que isso possa acontecer, tá bom? Então estamos voltando com a escola de música a partir do mês de março. Essa semana é para você dar o seu nome, ainda é sem compromisso, ainda não é inscrição, é só dar o nome para uma reunião de interesse, para quem quer aprender a tocar um instrumento ou quer continuar a desenvolver o seu aprendizado, tá bom? Outro aviso, nós estamos voltando também com a coreografia, as meninas que são membros da igreja, que querem participar, maiores de 12 anos, a coreografia juvenil e adulta está voltando, os ensaios são sábado às 13h30, se você tem interesse de participar, é só você procurar a Elise, a Heloísa e falar com elas ou na própria secretaria. Você que é membro da igreja, esse ministério está voltando a partir de sábado agora às 13h30. E também os adolescentes estão em plena atividade, todas as quartas-feiras aqui, o Up Team se reúne com adolescentes acima de 11 anos. Pastor, mas 11 anos pode? Pode. Aqueles que já não se sentem mais crianças para ir no Espaço Kids, podem vir nos adolescentes na quarta-feira e podem participar da celebração deles. Toda quarta, às 20 horas, aqui os adolescentes já estão se reunindo e estão de volta. E se você é pai, mãe de adolescente e quer contribuir com um lanche que a gente prepara semanalmente, é só você, por favor, procurar a nossa secretaria e falar, eu quero ajudar lá no lanche dos adolescentes. Será muito bem-vinda a sua ajuda e nós estaremos entrando em contato com você. E nós estamos voltando com uma atividade que ficou parada 1 ano e que eu estou na expectativa de retornar e ver você aqui conosco. A reunião de oração ou a manhã de oração que acontece aqui na nossa igreja todas as quintas-feiras às 6h30. O ano passado ano retrasado, era todas as quartas. Nós mudamos o dia e foi para quinta-feira agora, das 6h30 às 7 horas. Pastor, quanto tempo é a reunião de oração? 30 minutos. Começa às 6h30, acaba pontualmente às 7 horas. Se você tem compromissos às 7h10, pode estar garantido que às 7 horas nós encerramos o nosso encontro aqui, tá bom? A partir da primeira quinta de março, você é a nossa convidada e o nosso convidado para estar conosco. E também tem um aviso que eu me lembrei agora, se você quer ser membro da nossa comunidade, dê um nome para a nossa secretaria. Você participa da igreja há tanto tempo e ainda não é membro, não toma ceia conosco, não faz parte da família da fé, as inscrições estão abertas para a classe de formação de novos membros. Dê o seu nome, tá bom? Você viu que são vários avisos, mas um é para você, outro não é para você, e aí você vai assimilar aquele que é seu e procurar nossa secretária para avisar qual é o seu interesse para participar da nossa igreja nesse mês de março. Agora, de interesse coletivo e geral da igreja, assembleia. Todos os anos nós nos reunimos no mês de fevereiro ou março para prestar contas de tudo que entrou no ano anterior e tudo que saiu. O nosso tesoureiro estará aqui no dia 7, nas 2 celebrações da manhã, que é no domingo, das 10 da manhã às 19h30, para poder dizer a vocês o que foi ou quais foram as arrecadações e os gastos que a IPI teve e onde foi direcionado os pagamentos e os recursos que nós recebemos tão generosamente da nossa comunidade no ano de 2020. Nós podemos dizer que 2020 foi um ano, apesar da pandemia, muito abençoado, onde Deus nos deu a graça de manter um ano
das nossas finanças saudáveis na igreja. A gente quer mostrar isso para você que é membro da igreja no domingo, dia 7 de março, de manhã e de noite. Você que é membro, você precisa estar aqui e fazer sua obrigação ou cumprir suas responsabilidades como membro da igreja. O culto é normal, pessoal, não vai ter assembleia apenas, é o culto. A única diferença é que quando você entrar lá, você vai assinar uma lista de chamada, você que é membro da igreja, e no final a gente vai fazer a apresentação para os membros da nossa comunidade, tá bom? Pode trazer visitante, claro. Acabando o culto, se o visitante quiser ouvir o relatório, fica à vontade também, mas quem vota e aprova o nosso relatório todo ano são vocês, os membros da nossa igreja que se batizaram e professam a sua fé aqui conosco, tá bom? E também um outro assunto de interesse coletivo é uma campanha de solidariedade que nós estamos fazendo, que é com a Clínica de Chapadão do Sul, Clínica de Recuperação. Queridos, eu recebi informação, o ano retrasado nós fizemos uma oferta para eles de 800 itens, entre pasta de dente e sabonete. Eles usaram as nossas doações, sabe por quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos, no ano retrasado nós fizemos a doação, acabou agora há pouco a nossa doação. 800 itens nós levamos para eles lá. E eu acredito que esse ano a gente vai passar de 1000, pela generosidade dessa igreja, pela característica da solidariedade que a nossa comunidade tem, e nós vamos dar mais 2 anos para eles de garantia de que eles não vão precisar se preocupar com esses itens na cesta de atividades ou de compras da nossa clínica de recuperação lá que a gente apoia com tanto carinho, tá bom? Como que eu posso participar, pastor? Terça que vem você traz sua sacolinha, durante a semana você pode deixar aqui na igreja. Posso doar de caixa fechada, pastor? Pode doar de caixa fechada? Posso doar dinheiro? Não. Dinheiro você não vai trazer na secretaria, nós queremos que seja bem transparente, que você doe o item, não o dinheiro. O dinheiro entra como oferta missionária para a nossa comunidade. Aliás, por falar em oferta missionária, irmãos, vocês que venham na terça-feira e contribuem com aquele envelope azul de oferta missionária, nosso conselho decidiu fazer o seguinte: adotar mais uma missionária, aumentar os repasses para os 6 missionários, então eles terão um aumento de verba agora a partir do mês que vem, para todos os missionários que nós temos aí, são 6, 5 que já estão aí em atuação fora da nossa cidade e 1 aqui na nossa cidade. Então eu quero convidar você a continuar contribuindo e ofertando, porque apesar do nosso passo de fé, nossa arrecadação em oferta nesses últimos 3 meses caiu em 50% de oferta missionária. Talvez as pessoas não entenderam que a gente contribui por 12 meses, né? E falaram assim: encerrou 2020 eu vou esperar uma nova oportunidade. Não, a oportunidade é todo mês. Então, se você quer fazer um voto, faça um voto. Qual é o valor, pastor? Não tem valor pré-definido, nem mínimo nem máximo. O envelope azul é para missões. Tudo que entrar para esse envelope azul é direcionado para nosso campo missionário, para que a gente possa abençoar os nossos missionários, tá bom? Graças à sua generosidade, o ano passado a gente fez muita coisa pelos missionários, muita mesmo. Inclusive a gente deu uma oferta de 13º salário para eles, e que foi uma bênção. Mas a gente não pode deixar com que a nossa igreja se acomode nessa área. Vamos continuar fazendo. Você é visitante, está aqui, não se constranja com isso, tá bom? Isso é um aviso simples e comum para os membros da igreja. Os visitantes não precisam se preocupar com isso. Essa é uma atividade que a gente faz com responsabilidade entre os membros da igreja. Então, você não pegou seu envelope azul de missões? Pegue ainda esse ano, esse mês, faça a sua contribuição, e eu tenho certeza que a gente vai poder voltar ao nosso patamar anterior e continuar abençoando os nossos missionários, tá certo? Vamos colocar em pé, chega de aviso, esse momento está muito gostoso demais para a gente ficar interrompendo com muito aviso, e eu quero convidar você, se veio preparado para entregar seu dízimo ou sua oferta, essas urnas estão aqui na frente para você poder fazer isso. Vamos orar? Pai, nós vamos apresentar a Ti a contribuição das nossas mãos, que é fruto do coração generoso e que reconhece que tudo vem de Ti. Se porventura existem mãos carentes, que o Senhor use essa igreja para suprir e abençoar, no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta.
uma vez só a igreja declarar: Tu és Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia, aplauda ao Senhor, na outra igual a Ele. Seu Deus, sabemos, ó Pai, que quando estamos vivendo em momentos difíceis, é onde o Senhor quer nos ensinar a viver na fé e tementes ao Senhor, ó Deus. E eu queremos cantar agora com essa canção, ó Deus. Que não importa o que aconteça, não importa a situação que estamos vivendo, que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha nos ensinar na fé, que podemos crescer em fé no Senhor e Te buscar cada vez mais e mais. Que isso não seja só essa canção, mas seja uma prática nossa, ó Deus. Viver Te buscando não só na alegria, mas na tristeza, em momentos de dificuldade, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Siga a sua voz. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou mover No sobrenatural, Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural,
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Pai, essa é a nossa oração. Aplauda o nome do nosso Deus, que é maravilhoso. Pode se assentar, igreja. Amém. Muito obrigado, pessoal do louvor. Maravilha a gente poder relembrar essas canções. Enquanto estava louvando ali, eu estava lembrando. Uma das primeiras vezes que eu ouvi essa canção e me marcava muito era que tinha tarde de esperança aqui na igreja. O pessoal que é mais das antigas aqui na igreja vai se lembrar dessa época. Toda quinta-feira à tarde a gente tinha um momento aqui parecido com esse, é lógico que bem mais reduzido, mas era toda quinta-feira às 2 ou 3 horas da tarde. E essa canção era quase toda quinta-feira, ela era entoada aqui. Isso me fez lembrar de tempos, olha, acho que 10, 12 anos atrás, coisa boa, a gente poder relembrar canções que marcaram a nossa igreja, marcaram a nossa vida e tem marcado a caminhada de muitos irmãos. E, rompendo em fé, aqui estamos nós, na nossa sala de espera, cada terça-feira rompendo um pouco mais em fé, rompendo com mais algumas dificuldades, rompendo talvez com ansiedade, rompendo com tantas dificuldades, tantos embrólios que nós encontramos dentro de uma sala de espera. Na verdade, se você tem vindo e participando conosco, seja presencialmente, seja de maneira online, nós estamos rompendo em fé todas as terças-feiras, dentro de uma sala de espera, a sala de espera que Deus preparou para nós, para poder preparar a nossa fé, para poder preparar o nosso coração, para poder acessar as suas promessas e viver o melhor dele. E toda a sala de espera, todas aquelas características que nós encontramos nela, é preciso ter fé para poder passar, não é verdade? É preciso que haja muita fé em nosso coração, é preciso que haja muita fé, é preciso que haja muita confiança em Deus, para que essa sala de espera seja vencida e, enfim, superada, e a gente possa então aprender a viver na dependência do Senhor. E nós aprendemos tantas coisas, não é verdade? Que a sala de espera de Deus na nossa vida nos ensina. Mas hoje eu quero tratar uma diferente, é lógico, é óbvio que nós vamos tratar algumas outras coisas diferentes que essa sala de espera nos ensina, que essa sala de espera que Deus tem para nos ensinar dentro dessa sala, não é verdade? E a sala de espera, eu não sei para você, mas para muitos de nós a sala de espera e o ato de esperar gera um pouco de desconfiança. Deu certo o slide aí? Vamos ver se deu certo. Deu. A espera desperta em mim e você um pouco de desconfiança, não é verdade? Às vezes você chega lá, você talvez foi pela primeira vez naquele médico, naquele dentista, ou enfim, está em alguma sala esperando por algo pela primeira vez, alguma pessoa que você nunca se consultou, algo que você nunca fez, você começa a desconfiar, né? E você está naquela espera, já faz meia hora, mas será que esse médico é tão bom assim, né? Será que essa pessoa é tudo isso mesmo para fazer eu esperar meia hora? Você então começa a desconfiar um pouco da credibilidade e a espera começa a descredibilizar um pouco a pessoa que está fazendo você esperar, não é verdade? Você começa a agir com desconfiança, porque aquela pessoa meio desconfiada, né? Um pontinho de interrogação surge ali, outro surge aqui, mas não, a desconfiança em si, apenas a desconfiança, ela desperta em nós alguns outros sentimentos. Porque se a espera gera desconfiança, você está na sala de espera aí da sua vida, talvez você já está há um tempo aí esperando alguma promessa de Deus se cumprir na sua vida, e talvez hoje você se encontra com uma certa desconfiança, desconfiando de Deus, desconfiando de que talvez as coisas não vão acontecer, desconfiando de que talvez aquilo que Ele prometeu, Ele não vai ser fiel para cumprir, talvez você está desconfiando da fidelidade, desconfiando da promessa que Deus derramou sobre a sua vida, e você começa a pensar,
poxa, mas será? Né? E começa a vir os serás da nossa vida, né? Será que Deus não se atrasou? Será que Deus se lembra de mim? Poxa, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está olhando para a minha causa? Será que Deus está se lembrando que eu estou aqui nessa sala de espera há tanto tempo e nada tem acontecido? Então a desconfiança começa a gerar em nós alguns sentimentos. E essa desconfiança de que Deus talvez não está olhando para nós, de que essa espera toda está nos fazendo despertar alguns sentimentos que não são dos sentimentos mais agradáveis. Por exemplo, um sentimento que a desconfiança gera em nós é a dúvida. Você começa então a duvidar. Você começa a pensar, não, duvido que Deus se lembra de mim. Não é possível. Começa a vir aquela dúvida. Não, Deus ele se esqueceu de mim. Capaz que ele vai se lembrar de mim. Aí você começa então a duvidar, talvez no nosso ambiente real de salas de espera, você começa a duvidar da credibilidade daquele doutor. Tanta gente falou bem, mas justo no dia que você foi, o nosso camarada deixou você esperando e você começa a duvidar. Será que ele é tão bom assim? Será que ele veio na clínica hoje? Será que ele se lembrou? Será que as secretárias passou a agenda do dia dele? Porque eu não vejo movimentação nenhuma, está só eu aqui esperando, e tem mais 2 pessoas que chegaram depois de mim ainda, então isso quer dizer que talvez eu esteja na frente delas, a não ser que você seja aquela pessoa, tá? Que você marcou a sua consulta às 10 e chegou às 8h30 da manhã, junto com a secretária, abrindo a clínica, e realmente, talvez aquelas pessoas tenham sido marcadas antes de você, mas você chegou muito cedo. Mas enfim, você começa a ter um pouco de dúvida, né? Você começa a duvidar da credibilidade, você começa a duvidar se você está no lugar certo, você começa a pensar, poxa, será que eu estou no endereço correto? Será que não tem outra clínica? Será que esse doutor, nossa, será que era hoje o dia? Hoje é segunda-feira, dia 22, mas será que não era na outra segunda-feira? Aí você começa a entrar naquela neura, né? Aquelas dúvidas, mas a desconfiança não só gera dúvida, porque é um caminho, nós estamos na dúvida, você começa a duvidar das coisas, você começa a duvidar daquele ambiente, daquele cenário, você começa a agir com um pouco de, sabe aquele um pé atrás, e você vai falando, opa, será? E o tempo vai passando, e você sai da dúvida e chega na angústia, e seu coração fica apertado, porque já é 1h30 da tarde, a sua barriga está roncando, você não saiu para almoçar, porque a tua consulta estava marcada às 10, e Deus aí também está deixando você nessa sala de espera para te ensinar alguma coisa, e começa a vir aquela angústia, aquela coisa, aquela ansiedade, aquela coisa incontrolável dentro de você, e aí talvez alguns aqui mais esquentadinhos começam a perder a paciência, e já vai para a secretária, e começa aquela bate-boca, e cadê meu horário? Aí a secretária fala, não, ele não se atrasou porque ele quis, ele está tendo que atender uma emergência. Emergência é uma ova, com perdão da palavra, ele tem que vir me atender, tem horário marcado, e você começa a ficar, mas Deus, você está de brincadeira comigo, o Senhor prometeu para mim que as coisas iam acontecer, e aquela coisa, aquele pensamento acelerado, e o coração a mil, sangue fervendo, aquela angústia, que você já não aguenta mais ficar na cadeira, porque eu sou assim, se o tempo começa a passar, começo com o pezinho, começo com outra, a Isabela sabe, às vezes ela dá uma segurada nas pernas, e dessa perna para e vai para outra, aí eu me levanto, eu começo a andar para um lado para o outro, aí é coceira na mão, é coceira na cabeça, e eu preciso sair, você fica naquela angústia de que não está acontecendo, de que não está vindo, de que as coisas não estão se realizando, e você fica ainda naquela sala de espera mais um tempo, e Deus dá um chazão de cadeira em você, e Deus deixa você mais um pouco lá, o doutor, ou seja a pessoa importante que você esteja para ser atendido por ela, atendido por ele, deixa você mais um pouco. Então nós saímos da dúvida, viemos para a angústia, e chegamos talvez no estado que você esteja hoje, com medo. A angústia em você foi tão grande, a dúvida em você foi tão gigantesca, que há dentro de você um medo, de que, meu Deus, eu vou ser atendido por esse cara, meu Deus, agora eu vou ter que passar por essa pessoa, e se quando eu for fazer a cirurgia com esse homem, é só me deixar o bisturi costurado dentro de mim lá, e meu Deus, e aquele medo, é lógico que isso é uma situação muito real, por mais que já tenha acontecido algumas vezes, e você então começa a ter medo das coisas, porque Deus não está olhando para você, você acredita que Ele não esteja olhando para você, você acredita que Ele não se lembra de você, e você então começa a temer as coisas, você começa a não sair mais, a não ousar mais, a não buscar mais, porque agora você tem um medo. Na verdade você não tem medo, o medo te tomou. O pastor Denis já pregou isso há um tempinho atrás, né? A diferença de nós termos medo e o medo nos tomar. Então o medo toma conta de você, você se retrai.
Então talvez você nunca mais volte naquele médico, talvez você nunca mais volte naquele dentista, talvez você abandone a igreja, talvez você abandone a sua fé, e quando você vê, está lá você com medo, quietinho, e cadê Deus? Cadê o Deus nessa sala de espera que Ele tem me deixado desde janeiro de 2018? Cadê Deus nessa sala de espera que Ele tem me deixado desde quando começou a pandemia? Meu negócio foi por água abaixo, meu serviço, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, cadê Deus? Cadê Deus que quando eu era bem mais novo, eu já ia para a igreja e Ele tinha trazido tantas promessas para o meu coração, tinha revelado tantas coisas para mim, mas cadê Ele agora? E você tem até medo de entrar na presença desse Deus, achando que Ele não vai te aceitar, achando que simplesmente Ele te esqueceu, e você está retraído, com o coração frio, com o coração angustiado, com o coração duvidoso, achando que Deus se esqueceu de você, achando que Deus já não olha mais para você, achando que Deus já não olha para a sua causa, achando que Deus é o culpado de tudo por aquilo que está acontecendo em sua vida. E tem um cara muito interessante na Bíblia, tem um livro muito interessante de um profeta, que teve que esperar, e teve que esperar numa situação bem delicada, numa situação bem complicada de se esperar. E então, ele começa a ter um diálogo com Deus, e esse livro é o livro de Abacuque. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar com a gente pelo telão. Livro de Abacuque. Vamos situar um pouco Abacuque. Abacuque, ele foi levantado dentro da tribo de Judá ali, enquanto o reino do norte, Israel, já tinha sido dominado, e o reino de Judá ainda estava pecando contra o Senhor, e o reino de Judá ainda não tinha aprendido com o reino de Israel, que se continuasse naquela vida, iam ser levados prisioneiros, e o reino de Judá continuou naquela vida louca, adorando falsos deuses, uma imoralidade violenta no meio do povo de Israel. Então Abacuque, no meio de outros profetas, é levantado como profeta, como voz, como boca do Senhor, para advertir aquele povo, mas não só apenas advertir. Abacuque também, segundo alguns estudiosos, e você lendo o livro de Abacuque, é um livro curtinho, eu te incentivo a ler, vai te trazer muitas coisas boas, vão te trazer muitos ensinamentos bons, mas ele é um intercessor, ele é um diálogo constante no livro de Abacuque, em que Abacuque leva as queixas dele para Deus, e Deus responde ele leva as queixas e Deus responde, e você então vai ser totalmente tomado pelo Espírito Santo. Se você ler esse livro, eu tenho total certeza, não só esse, mas de Gênesis, Apocalipse, Deus vai falar ao teu coração de todas as maneiras. Mas enfim, Abacuque está nesse cenário de moralidade, de pecado, de muita coisa doida acontecendo, e o povo parece que não aprendeu, como eu disse, com o povo de Israel, que foram levados prisioneiros por causa de todos esses pecados, e o povo continua. Então ele está num ambiente de caos, num ambiente de muitas coisas ruins acontecendo. Parece familiar para você um cenário de caos, um cenário de muitas coisas ruins acontecendo, um cenário de privações, um cenário de dificuldades, um cenário de dúvidas, um cenário de medo, um cenário de muita dúvida se amanhã vai dar certo, se não vai, aquela angústia, ansiedade. É o mesmo cenário que talvez a gente esteja se encontrando, é o mesmo cenário que Abacuque estava. Então Abacuque 1, no versículo 1, ele já começa dizendo, advertência revelada ao profeta Abacuque. Então ele começa dizendo no versículo 2, até quando, Senhor? Até quando? Não aguento mais. Até quando esse povo vai continuar desse jeito? Até quando, Senhor, eu vou clamar a Ti por socorro, sem que o Senhor me ouça? Até quando eu gritarei a Ti? Olha que interessante aqui a intensidade, clamar não é só simplesmente falar, oh Deus, dá um help aí, mas clamar é aquilo que vem de dentro, é aquela palavra, é aquela oração que sai de dentro da pessoa, até com dores para sair dela, clamava por socorro, gritava, violência, sem que traga salvação. Então no versículo 3 ele continua dizendo, por que me fazes ver a injustiça, Deus, e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há muita luta, há muito conflito por todos os lados, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Que cenário de caos que esse homem está? Ele está num cenário de violência, num cenário de injustiça, num cenário de medo, num cenário em que ele está gritando e clamando por socorro,
E parece que ele está sozinho, na verdade, quando ele começa esse livro. Até quando, Deus, eu vou gritar para os ventos e você não me ouve, o Senhor não ouve a minha voz, o Senhor não vem até mim, o Senhor não olha para a minha causa. E parece que ele está dentro de uma sala de espera, fechado, com todas as portas e janelas trancadas, e gritando como se ninguém estivesse ouvindo. Talvez você se identificou, talvez pareça um pouquinho com você. Você em um cenário de violência, você em um cenário de injustiça, talvez você em um cenário de caos total dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, em um cenário de caos total na sua empresa, que infelizmente tem sido atacada por esse retrocesso econômico, pela pandemia, e você nesse cenário de turbulência, de coisas ruins acontecendo, te sufocando, a ponto de você estar igual a Abacuque, gritando: socorro, Deus, o Senhor não me ouve. Até quando? Esse homem ele está desesperado, esse homem está cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de angústia, igual a mim, igual a você. Talvez essa noite você entrou aqui, e você agora está olhando para Abacuque falando: cara, até que a gente é meio parecido, né? Um cenário muito complicado, um cenário de incertezas, muito medo, uma sala de espera tremenda, e Deus não fala, e Deus não me ouve, Deus não quer nada comigo. Mas o interessante é que eu vejo algo diferente nesse homem, que nós devemos olhar para a nossa vida e fazer uma pontuação. Será que nós estamos fazendo da maneira correta? Porque qual que é a atitude desse homem, meus irmãos? Ele vai para o vizinho, ele vai para aquela pessoa que infelizmente não vai te dar bons conselhos para reclamar da vida. Ele vai até aquela pessoa que talvez não vai lhe dar um suporte necessário. Não. Esse homem vai para onde? Para Deus. Nós estamos em uma sala de espera, isso que eu acho inacreditável. A gente está numa sala de espera, a gente entende que Deus está ao nosso lado, a gente entende que Deus é fiel para conosco, e quando todas as portas, todas as janelas dessa sala se fecham, as luzes se apagam e nós ficamos sozinhos em um ambiente de caos e violência, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Facebook e falar de mal com a vida, de mal a pior. Hashtag, a igreja não lembra da gente quando a gente está dodói. A igreja não lembra da gente quando a gente está com problema. Deus se esqueceu de mim. Ô vida miserável que eu tenho. Aí vai para a rede social, isso aí. Aí você vai para o outro irmão, né? Até que parte que é irmão eu já não sei. Mas vai para o amiguinho, para aquela pessoinha maravilhosa do seu lado, que vai lhe dar bons conselhos. Falei para você, né, passar maravilha de igreja, essa vida com Deus, as coisas não viram nada não. E você vai para a pessoa errada, e você vai para o lugar errado. Abacuque, ele tinha uma consciência de que sim, havia caos, havia violência, havia morte, havia destruição, o povo da Babilônia estava chegando para aprisionar aquele povo e levar em cativeiro, mas até onde ele foi, até quem ele foi? Para o Senhor, meus irmãos. Se você está aqui essa noite, eu espero, de todo o meu coração, com o fundo do meu coração, que você tenha vindo aqui para buscar ao Senhor, amém? Você veio para buscar o Senhor essa noite. Espero que você tenha vindo mesmo, com o seu coração preparado para buscar a Ele. Agora a questão é, isso nós fazemos em uma terça-feira à noite, isso nós fazemos em um domingo à noite, um domingo pela manhã, mas e na quarta-feira? E na quinta e na sexta, em que a sala está escura? Para quem nós clamamos? Para quem nós pedimos socorro? Para o Bolsonaro? Para a Dilma? Para o Moro? Para ver se eles resolvem os nossos problemas? Não importa a pessoa, não importa a autoridade que seja, existe apenas uma pessoa, apenas um ser neste universo todo, que parece que não está te ouvindo, que você às vezes pensa, até quando? Mas só existe uma pessoa, que você pode correr, clamar, chorar, gritar, e vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem, e o nome dessa pessoa é Deus. Só existe Ele, e Abacuque entendeu isso. E olhando para a história de Abacuque,
Quando esse homem clama a Deus, então a partir do versículo 5, ele começa a fazer algumas queixas do que estava acontecendo, detalhando para o Senhor o que estava acontecendo lá em Judá. Ao final do capítulo 1, quando já se encerra o primeiro e vai começar o segundo, eis que acontece uma coisa muito interessante. Em nome de Jesus vai acontecer isso com você essa noite, amém? Por que você falou amém? Você nem sabe o que aconteceu? E aí? E se o cara foi morto? Amém? Está vendo? Ninguém fala amém, né? Mas aconteceu uma coisa muito importante, algo que nos faz refletir, porque você talvez esteja se perguntando agora, né? Como vencer a dúvida, a angústia e o medo? Porque você está na sala de espera, esperando para algo acontecer, esperando que Deus venha ao seu favor, mas a dúvida vem, a angústia vem, o medo vem, e agora você precisa se livrar disso, você precisa deixar isso para trás, você precisa dominar esses sentimentos e partir para a vitória. Ó, ficou bem vitória, culto da vitória, ou talvez culto da derrota do nosso eu essa noite, porque Deus, Ele ouve a oração de Abacuque, e é isso que eu acho interessante, porque Deus ouve a nossa oração, meu irmão. A gente pode estar na sala mais profunda, com todas as coisas fechadas, no ambiente mais caótico possível. Deus, Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua voz, e Ele está escutando a sua voz, está escutando o seu clamor, Ele está escutando o seu pedido, Ele sabe o que está acontecendo em sua vida, e Ele vai intervir essa noite, amém? Ele vai intervir na tua causa essa noite. Se você está com muita dúvida, Deus vai sanar todas essas dúvidas. Se você está angustiado essa noite, Deus vai tirar toda a ansiedade do seu coração, vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. E se você está com medo, você vai se lembrar que o amor lança fora todo medo, já dizia em João. Amém? O povo não está muito crente hoje não. Mas vamos lá, como nós podemos vencer a dúvida, a angústia e o medo? Como então a gente pode sair dessa sala turbulenta de espera? Porque não é apenas uma sala escura, fechadinha com você sozinho, é uma sala turbulenta, é uma sala cheia de dúvidas, medo, de ansiedade, de um coração que já não aguenta mais, e você já não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, onde você está, e nós precisamos vencer isso, nós precisamos sair disso. E é interessante como Deus começa a responder para Abacuque no capítulo 2, ele começa dizendo assim, Abacuque, na verdade, ele escreve dizendo: ficarei então no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. No versículo seguinte, então o Senhor me respondeu, amém? O Senhor respondeu a Abacuque, vai responder você essa noite, amém? Amém? Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Primeira coisa que nós precisamos fazer, para nós sairmos desse ambiente de medo, de angústia, de aflição, de dor, de caos, dessa sala interminável, primeira coisa que nós já entendemos é: busque a Deus. O que esse homem ficou fazendo ali? Ele ficou esperando Deus. Ele falou: eu vou esperar aonde eu estou para saber a resposta de Deus. E esse é um dos grandes ensinamentos que Abacuque nos deixa. Fique, meu irmão. A sala de espera, ela é doída, mas Deus não está mandando você essa noite abrir a porta e sair correndo dela. Ele está mandando você ficar. Ele está mandando você tomar posição aonde você está e aguardar. Como que Abacuque recebeu a resposta do Senhor? Qual foi a primeira atitude dele? Ficarei. Eu ficarei. Eu não sairei para o Facebook, eu não sairei correndo para aquelas más companhias, eu não sairei correndo para um bar, eu não sairei correndo para esquecer os meus problemas em qualquer outro lugar que seja, para aliviar o meu prazer na minha carne. Eu não sairei, eu ficarei onde eu estou e esperarei, vou guardar a minha posição e aguardar o Senhor, porque Ele tem algo para falar comigo. Meu irmão, você precisa ficar, você precisa ser resiliente, você precisa perseverar. A gente quer a resposta do Senhor, a gente quer viver algo maravilhoso, extraordinário, a gente quer romper em fé, mas a gente esquece que a gente canta no começo dessa música, cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ficar, perseverar, ser provado é a chance de você crescer, não crescer como a melhor pessoa do mundo, mas crescer em espiritualidade, crescer em maturidade, se tornar um cristão maduro, se tornar uma pessoa madura, sabendo de que eu vou ficar, eu vou esperar, eu vou perseverar, porque o Senhor vai me responder essa noite. E se você está aqui desde o primeiro dia da sala de espera, glória a Deus pela sua vida, você perseverou. Você tomou posição, você ficou e ficou aguardando, e Deus vai continuar, e Deus vai falar ao seu coração, você pode ter certeza, mas você precisa ficar. Você não pode sair correndo, desistir, lançar tudo para o alto e falar, vida nova nada, você vai encontrar mais problema lá na frente, sem ter resolvido o seu passado, e aí é bola de neve em cima de bola de neve. Por isso fique, meu irmão, Deus está mandando você ficar. Eu não sei aonde que você tem que ficar, mas fica, porque Ele quer provar a sua fé onde você está. Ele quer te trazer um crescimento imensurável aonde você está. Ele deseja, é a vontade dEle que você fique, tome posição e aguarde. Mas o que Ele falou? Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Então no versículo seguinte a resposta do Senhor vem, e nós temos um outro ensinamento. Deus então fala para ele, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão para que se leia facilmente. Por que escrever para trazer à nossa memória? Nós já falamos muitas vezes aqui que nossa memória é curta, meus irmãos, nós temos memória curta, nossa memória é muito curtinha. Há um ano atrás a gente estava vivendo o despertar aqui na igreja. Quantas promessas que Deus derramou sobre a tua vida naquele congresso? Mesmo que você tenha vindo um dia, mesmo que você tenha assistido pela internet, você veio talvez sem saber o que estava acontecendo, mas quantas promessas naquele congresso, naquelas noites que nós estivemos aqui, que nós estávamos aqui, quantas coisas Deus prometeu para o teu coração? Quantas coisas Deus prometeu para você quando você entregou a sua vida para Ele? Mas a gente tem memória curta, a gente esquece. Então Deus falou, Deus já sabia desse nosso defeito. Ele sabe que a nossa memória é curta para esquecer as promessas dEle. Ele já tinha tido muita experiência já com o povo lá no deserto, e subia monte, e voltava era bezerro de ouro, e aquela blasfemaiada toda, e o povo pecando tudo lá em Judá, e aquela coisa. Deus já sabia que o povo tinha memória fraca, mas não só eles, eu e você, nós temos memórias fracas, nossa memória é curta. Por isso, meu irmão, escreva no teu coração, escreva na tua mente, escreva no teu diário também, literalmente falando, escreva aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele já fez, e aquilo que Ele prometeu que Ele ainda fará. Escreva, nossa memória é muito curta, nós precisamos ter esse hábito de lembrar o nosso coração diariamente, daquilo que Ele já fez, e daquilo que Ele disse que ainda fará, por mim, por você, por todos nós. Quer vencer o medo? Quer vencer a angústia? Quer vencer a dúvida? Primeiro passo, fique e aguarde a resposta. E quando a palavra do Senhor vier sobre você, meu irmão, escreva isso, guarde, coloque lá no fundo do seu coração, coloque na sua mente, escreva na palma da sua mão, para que todo dia que você acordar, você se lembrar de que Ele prometeu algo, de que Ele disse algo para você, de que Ele disse que essa sala de espera vai terminar, e talvez Ele disse isso para você no começo dessa série, e talvez hoje, no dia 23/2, a tua sala de espera está chegando ao fim, amém? Talvez Deus marcou essa noite para que a tua espera chegue ao fim. Basta você romper em fé, basta você se lembrar, e basta você ficar, tomar posição, prevalecer, perseverar. Mas não somente isso, nós aprendemos algumas outras coisas, em Abacuque 2, versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim do quê, meus irmãos? Do sofrimento que o povo de Judá estava passando, de todo aquele sofrimento, de toda aquela injustiça, ou seja, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, fala do fim das coisas ruins que estavam acontecendo na sua vida. Ele já está ministrando no seu coração o final da história, falando, ei, vai dar certo,
no final você vai conseguir sair dessa. Talvez você tenha que sacrificar um pouquinho, talvez você tenha que fazer um ajuste ali, você vai ter que se arrepender, você vai ter que mudar aqui, mas certamente a promessa dele se realizará. E essa sala cheia de caos, essa sala cheia de problema, cheia de violência, cheia de tumulto, vai chegar ao fim. E não falhará. Ainda que demore, espere por ela, porque ela certamente virá e não se atrasará. Meu irmão, a gente precisa ficar, minha irmã, a gente precisa permanecer. Não somente ficar, permanecer, prevalecer, perseverar, não somente isso. Nós também devemos nos lembrar o nosso coração, lembrar das promessas, lembrar daquilo que Ele já disse há um bom tempo atrás, gravar, escrever, trazer à nossa memória as promessas, trazer à nossa memória o quão bom é estar perante a presença de Deus. E no final de tudo, o que é mais importante, porque não adianta você ficar e tomar posição, não adianta você querer se lembrar e trazer coisas boas à sua memória, isso são apenas alguns exercícios. O principal e mais importante é a confiança. Lembra, a sala de espera, ela gera desconfiança. E qual que é o remédio para a desconfiança? A confiança. É restaurar a confiança. É começar a se lembrar, o ato de você ficar, tomar posição, perseverar, e se lembrar das promessas de Deus, meu irmão, isso precisa alimentar a tua fé. Isso precisa alimentar o teu coração, isso precisa alimentar a tua confiança em Deus. E por que, Tanner, confiar em Deus? É fácil falar para você aqui, confie em Deus. Tanner, é fácil. Você não sabe o que eu passo, você não sabe aqui as minhas dificuldades, você não sabe o quão é difícil as coisas em casa, você não sabe o quão é difícil ter a vida que eu tenho. Sim, meus irmãos, todos nós temos as nossas dificuldades, eu não estou aqui diminuindo a sua dificuldade, não estou. Estou pedindo que você faça apenas um ato, que é um ato de confiança. E você já possa talvez até ouvir várias vezes isso, né? Confie no Senhor, espera, a promessa vai chegar. Mas talvez você tenha ouvido tanto isso, sem saber se Deus é digno de confiança. Será que Deus é digno de confiança? Será que realmente a gente pode confiar em Deus? Será que realmente a gente pode confiar nele? Será que Abacuque pode mesmo confiar de que as coisas não vão, de que essa visão não falhará, de que ela certamente virá? Será que a gente pode? Olha o que diz em Números 23, versículo 19, o Ministério de Louvor já pode subir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus irmãos, Deus é Deus. Por esse simples fato, pelo simples fato dele ser Deus, o Criador de todas as coisas, o mesmo Deus que te criou, o Deus que te formou desde o ventre da sua mãe. Sabia que esse dia já estava escrito, antes mesmo de você ter nascido, que você estaria aqui hoje, e Ele estaria intervendo na sua situação, Ele estaria entrando na sua sala de espera, abrindo as portas, para que entre um pouquinho de vento, abrindo as janelas para que aquele caos, aquela angústia saia, e entre um vento de renovo sobre a tua vida. Você sabia e você crê nisso? 2 aqui desse lado aqui creem, eu acho, foi 2 ou 3. Mas Deus é simplesmente Deus. Não há o que a gente querer enfeitar, falar, não, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é Deus. E pelo simples fato dele ser Deus, e a gente se deparar com essa palavra, meu irmão, o nosso coração, minha irmã, tem que se encher de confiança. O nosso coração tem que arder por confiar em um Deus que vai intervir. E um Deus que não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem se arrependa. Então se Ele disse, Ele vai cumprir na tua vida. Toma posse. Para de agir como se Deus fosse um moleque, como se Deus fosse um Zé Ninguém, como se Deus fosse apenas uma pessoa que fala coisas ao vento. Para de agir dessa maneira.
Agarre-se na promessa, agarre-se nesse Deus que não é homem, nem filho do homem. Ele é Deus. Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que se fez homem, se fez servo por amor de mim, por amor de você, para que pudesse resgatar e cumprir todas as promessas ditas sobre Ele. Que é mais prova do que isso, meus irmãos? Que é mais prova para confiar em um Deus que não falha? Que é mais prova? E a gente às vezes coloca e personaliza Deus, né? Falando, não, mas Deus não vai cumprir isso não, acho que é demais para Ele. Acho que não, acho que... Você já parou para pensar no Monte Everest? Mais de 8 quilômetros de altura tem aquele monte, o lugar mais alto do nosso globo terrestre. Acho que Deus não é capaz de intervir na minha situação. Rapaz, um Deus que criou todo esse mundo, tudo isso, apenas com o poder da sua voz, apenas com as suas palavras. Quanto mais as nossas dificuldades, quanto mais os nossos problemas, quanto mais as aflições que afligem o nosso coração, quanto mais as dúvidas que embaralham o nosso pensamento, e quanto mais o medo que nos prende, Deus é fiel. Ele pediu para você essa noite, apenas fazer algumas coisas. Ficar onde você está. Fica onde você está. Traga a memória, diariamente, tá? Não é para trazer hoje e amanhã se esquecer de trazer, porque diariamente a gente precisa se lembrar da fidelidade de Deus. Como eu disse, a gente tem memória curta. Amanhã você pode se esquecer de algo que já aconteceu há um tempo, e você vai estar culpando Deus. Mas traga a memória diariamente as promessas que Deus tem, e por fim, não menos importante, mas o principal de tudo, é confiar. É o ato de confiar, é de se agarrar em algo sólido, que é o nosso Deus, e dizer, o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele não vai agir ao meu favor? Acaso Ele não vai estar ao meu lado? Agarre-se nessa palavra, para que você possa confiar, e entender que a sua sala de espera chegou ao fim. Mas lá na frente talvez você vai encontrar outra. A gente sai de salas de espera para outras salas de espera. Nós vamos encontrar muitas salas de espera em minha vida. Você adolescente, você jovem, porque eu também sou jovem. Eu sei que eu tenho uma longa caminhada, e muitas salas de espera nós vamos encontrar. Talvez você já está aí na meia idade, já está pensando, pô, já passei por tantas, Tânia, vai ter mais. Vai ter mais algumas, mais um pouquinho de sala de espera para você, mais algumas dificuldades, mais algumas, mas o nosso Cristo, Jesus, em João 14, Ele disse, né, que Ele já preparou o nosso lugar lá no céu, Ele já preparou a nossa eternidade, e se não fosse assim, o que Ele teria dito, na verdade? Ele já preparou o nosso lugar. O principal já está feito por Ele, já está preparado por Ele. O que a gente está passando por aqui são dificuldades, são etapas, são ciclos da nossa vida. É uma sala de espera que se encerra, para que a hora que você abre a porta dela e grite, oba, liberdade, você já abre a porta de outra e entra. Mas confiantes de que são etapas, ciclos, são dificuldades que nós vamos encontrar em nossa vida. Mas se nós tomarmos posição, aguardarmos para ouvir a resposta de Deus, se nós então trazermos a nossa memória diariamente e confiar de que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, a sala de espera, ela vai aperfeiçoar a nossa fé, ela vai te tornar mais forte, ela vai te bombar, ela vai te deixar mais casca grossa, para enfrentar as outras dificuldades, para enfrentar os problemas, e para se lembrar de que o Deus que te livrou dessa sala de espera, te aperfeiçoou, está do seu lado, basta você confiar. Pode apagar as luzes, nós vamos declarar uma canção que ela é muito linda. O nome dessa canção é Nada Além de Ti. Eu não acredito que não haja maneira melhor do que declarar que não há nada além do Senhor essa noite, para que nós possamos sair dessa sala de espera, vencer o medo, vencer a angústia e vencer a dúvida, sem declarar que não há nada melhor, não há nada além, não há ninguém nesse mundo que eu possa confiar a não ser o Senhor. Coloque-se de pé, nós vamos, depois no final o Gabriel vai encerrar com uma oração. Pai,
Que o Senhor agora venha ministrar ao nosso coração. Que o Senhor continue falando, Pai, ao nosso coração a respeito de confiança, a respeito de espera, porque a sala de espera é dolorosa, a sala de espera gera dúvidas, a sala de espera gera angústia, a sala de espera nos deixa com medo, a sala de espera gera um cenário de desconfiança. Mas que essa noite, Pai, nós possamos tomar posição, ficar onde estamos, gravar as Suas promessas, gravar as Suas palavras em nosso coração, gravar para que possamos na palma da nossa mão, para que possamos nos lembrar diariamente, das Suas promessas. E por fim, Deus, e não menos importante, que nós possamos exercitar a nossa confiança em um Deus que não mente, em um Deus que não falha, em um Deus que não se arrepende, em um Deus que não volta atrás, mas é um Deus que age, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que merece toda a honra e toda a glória, é um Deus que se fez homem, é um Deus que se fez servo por amor de muitos, é um Deus que esteve neste mundo, passou por este mundo, sofreu, mas para preparar um lugar para nós, um Deus que merece toda a confiança, um Deus que merece toda a nossa entrega, e nós vamos declarar isso através dessa canção, que não há nada além de Ti, Pai, não há nada, Pai, nada nesse mundo, Pai, em um mundo em que as coisas mudam, em que as coisas passam, e que não há nada sólido para nós nos apegarmos, que nós possamos nos lembrar que há o Senhor em nossa vida, e nós não precisamos de nada deste mundo, a não ser da Sua presença. Isso já nos basta, isso já nos ajuda, isso já nos tira da angústia, isso já lança fora o medo, isso já lança fora a desconfiança, isso já responde às dúvidas do nosso coração, e isso já nos ajuda a avançar em etapas e novos ciclos da nossa vida, Pai. Por isso, Deus, que salas de espera, Pai, essa noite portas sejam abertas, janelas sejam abertas para que possa ventilar do Seu Espírito Santo, para que a Tua presença possa entrar nessa sala de espera, onde alguns estão por meses, outros por anos, alguns por semanas, mas que essa sala de espera possa chegar ao fim essa noite, e saiamos mais fortes, saiamos mais maduros, saiamos, Pai, aperfeiçoados pelo Senhor, Pai. Que o nosso coração rompa em fé, rompa em confiança em Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera Ele vir, confia Ele vem e faz o milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia, espera Ele vir, confia Ele vem e faz o milagre. Te dizer que a minha esperança está em Ti, eu não tenho nada além de Ti. Sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia, espera Ele vir, confia Ele vem e faz um milagre. Deus
contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Senhor, o que nós temos senão o Senhor, ó Pai? A quem podemos clamar senão o Senhor? Aquele que nos prometeu tudo, ó Pai. Aquele que faz tudo por nós, ó Pai, mesmo sem merecer. Que o Senhor venha nos ensinar a confiar no Senhor, a ter mais fé no Senhor. Também nos ensine a esperar no Senhor, ó Deus. Mas que o Senhor venha, ó Pai, ao nosso coração, ó Pai, e venha nos falar, ó Pai, a cada dia, para que possamos, ó Pai, ter a certeza, ó Pai, e confiar no Senhor cada vez mais e mais, ó Pai, porque somos falhas, ó Pai, pecadores somos, ó Pai, miseráveis somos, ó Pai, e esquecemos, ó Pai, das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, das coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, Deus. Possamos aprender durante essa semana, durante nossa vida, a esperar e confiar no Senhor, Deus. Esse é o nosso desejo e nossa oração, ó Pai. Em nome do Teu Filho que eu oro. Amém. Deus abençoe você durante essa semana, no seu trabalho, na sua sala de espera.